Olá, alunos! Continuando a linha da revisão, nesse vídeo eu vou falar para vocês da equação do primeiro grau. Muitos de vocês já viram essa equação lá no fundamental. Muitos já viram agora há pouco, no ano passado mesmo, e outros fazem muito tempo que não veem esse tipo de continha. Então, nós vamos relembrar. Nós vamos utilizar, no caso do primeiro ano, equação do primeiro grau, porque nós vamos aprender função. Então, a equação de primeiro grau e segundo grau, nós vamos utilizar muito em função. Já no segundo ano, nós vamos usar mais a equação de segundo grau e no terceiro ano também vamos usar função. Então, é um tema que você vai usar no ensino médio também, para a resolução de vários exercícios. Então, eu vou explicar para vocês relembrarem como que resolve uma equação de primeiro grau. Temos aqui o 3x igual, abre parênteses, 2x mais 5, fecha parênteses, vezes 4. Como que eu sei que é uma equação de primeiro grau? Primeiro, porque tem uma incógnita, a incógnita é x, e o expoente dessa incógnita é 1. Quando não tem nenhum expoente visível, significa que o expoente é o número 1. Então, para ser uma equação do primeiro grau, a incógnita, o maior expoente da incógnita é 1. Aqui, quando tem um número que está acompanhando essa incógnita, sempre é multiplicação. Então, esse número que está do lado do x, ele está multiplicando o x. Não tem nada, só tem o número e o x, mas fica embutido que é uma multiplicação. Eu coloquei aqui visível para vocês fixarem como que funciona a resolução da equação. Então, aqui nós temos um parênteses e uma multiplicação. É uma distributiva, nós chamamos de distributiva. Por quê? Porque você vai multiplicar esse número que está fora do parênteses com os dois números que estão dentro do parênteses. Então, o 2x vai multiplicar o 4 e o 5 também vai multiplicar o 4. Então, você vai fazer por etapas, tá? Você vai multiplicar os dois. Então, o resto você copia, que no caso é o 3x. Copiou o 3x igual 2x vezes 4. Como que faz a conta? Como você não sabe o valor do x, ele vai permanecer. X. Você vai multiplicar o 4 pelo número que está do lado do x. 4 vezes 2, 8. Ou 2 vezes 4, 8. E copia o x. Feito isso, você vai multiplicar agora o outro número que está dentro do parênteses. Qual é o outro número? O outro número é o 5. Mais 5. Então, na multiplicação entra a regra de sinal. Mais com mais, dá mais. 5 vezes 4, olha lá a tabuada do 5. Não sei a tabuada, faz a tabelinha. Vai lá na tabelinha e olha, 5 vezes 4, 20. Feito isso, nós temos que isolar a incógnita para poder achar o valor de x. Como que a gente isola? Normalmente, nós colocamos todos os números que tem acompanhado a incógnita x do lado esquerdo do sinal de igual. E o que é número sozinho fica do lado direito do sinal de igual. Então, se o 8x está do lado direito, ele tem que ir para o lado esquerdo. Aqui não é uma soma? Então, aqui ele pode trocar o sinal. Quando ele vai para o outro lado, ele vai trocar o sinal. Na soma e subtração, quando se muda de local do lado do igual, tanto para a esquerda quanto para a direita, ele muda o sinal. Então, aqui o 8x,
ele vai passar para o lado esquerdo do igual, e nessa passagem ele vai mudar o sinal de positivo para negativo. Se fosse o contrário, também mudaria o sinal. Então, ele ficou menos 8. Eu tenho 3x, mas eu devo 8x. Então, você vai fazer a conta com o número que está do lado do x. O x você vai copiar. 3 menos 8, eu vou pagar os 3 e ainda vou ficar devendo 5. Então, o sinal aqui é negativo. Menos 5x. O 20, ele não tinha incógnita, ele permaneceu do lado direito, ele não vai mudar o sinal, ele vai ficar positivo. Permaneceu aqui, quietinho, bonitinho aqui. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é tirar o 5 do lado do x para você achar o valor dele. Qual é a conta que está sendo feita? É uma multiplicação. O menos 5, ele está multiplicando o x. Então, quando ele vai passar para o outro lado do igual, ele vai para uma operação inversa. Qual é a inversa da multiplicação? A inversa da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do igual, dividindo. Só o que acontece, nessa forma de execução, nós usamos, é usual, fazer a divisão em forma de fração. Então, sempre que tiver uma fração, é uma divisão. Você vai colocar o 20 e o menos 5, que está multiplicando, ele vai para o outro lado na divisão em forma de fração. Na multiplicação e divisão, o sinal acompanha. Ele não vai ficar positivo quando ele mudar para cá. É somente quando for adição e subtração. Quando é multiplicação e divisão, ele passa levando o sinal com ele. Então, é negativo, vai continuar negativo. É positivo, vai continuar positivo. No caso da multiplicação e divisão. Pronto, nós passamos o menos 5 para cá, vamos fazer a divisão. Então, seria mais 20 dividido por menos 5. Na divisão, entra a regra de sinal. Não tem nada do lado do 20, mas ele é positivo. Então, mais com menos, pela regrinha de sinal, dá menos. E 20 dividido por 5? Que número multiplicado por 5 dá 20? O resultado é 20, é o número 4. Então, o resultado aqui é menos 4. Um outro exemplo. Também de equação de primeiro grau, só que essa é um pouco mais simples. Não tem parênteses. Tem aqui o sinal de igual, tem alguns números aqui, outros aqui, e tem incógnita dos dois lados. Qual o primeiro passo? Vamos isolar a incógnita x. Todas do lado esquerdo do sinal de igual. O sinal de igual tá aqui. Esse aqui, que é o menos 2, é o que tem incógnita. E aqui tem o x. Esse menos 2, ele já está do lado esquerdo do sinal de igual. Ele vai permanecer. Então, você só copia. O outro x, ele tá do outro lado do sinal de igual. Então, ele vai passar pro lado de cá. Como ele é positivo, o sinal vai trocar. Vai ficar negativo. Então, vai ficar menos x. Passou as incógnitas pro lado esquerdo. Falta passar os números sozinhos pro lado direito. Do igual. Ó, o sinal de igual está aqui. Então, nós vamos passar os números que estão sozinhos para o outro lado. Nós temos o menos 18, que ele já está do lado direito do igual, então, ele vai permanecer, não vai mudar o sinal. Então, é só copio. Menos 18. Do outro lado, sobra quem? O menos 6 e o 3. O 3 é positivo, quando ele muda para o outro lado, ele vai mudar o sinal para negativo. Vai ficar menos 3.
E o menos 6? O menos 6, quando ele passar para o lado direito, ele vai ficar positivo. Então, troca-se o sinal. Aqui é positivo, vai ficar negativo. Aqui é negativo, quando for para lá, vai ficar positivo. Feito isso, nós vamos juntar os iguais. Eu devo 2x e peguei emprestado mais 1. Então, eu vou ficar devendo 3. Não é isso? Peguei emprestado 2 e depois eu peguei mais 1 emprestado. Então, eu tô devendo é negativo, e eu tô devendo 3. 3 o quê? 3x. Tem a incógnita x aqui. Igual. Agora, nós vamos resolver os números que estão sozinhos. Então, o que tá negativo é o que eu devo e o que tá positivo é o que eu tenho. Menos 18 com menos 3 dá 21. Então, eu devo 21. Eu peguei emprestado 21. Então, é negativo. E eu tenho comigo 6, positivo. Eu vou pagar esse 6 e ainda vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? 15. Então, fica negativo, menos 15. O menos 3, ele tá multiplicando o x. Para eu achar o valor de x, ele tem que ficar isolado. Para isolar, não pode ter número do lado dele. Então, o menos 3 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado do igual, é a operação inversa. A operação inversa é a divisão. Nesse caso, a divisão é demonstrada por uma fração. Como é multiplicação, ele leva com ele o sinal. Então, ficou menos 15 sobre menos 3. Menos 15 dividido por menos 3. É uma divisão entre aquela regrinha de sinal. Menos com menos dá mais. 15 dividido por 3. Qual o número que multiplicado por 3, lá na tabuada do 3, vai dar um resultado 15? É o 5. Você pode olhar lá na tabelinha. Quem não sabe, olha lá a tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado da divisão é 5. Então, nesse segundo vídeo, eu passei a explicação da equação do primeiro grau para auxiliar vocês na resolução da atividade que eu vou passar para vocês lá no Google Class, tá? Bons estudos, e ainda tem mais um vídeo que eu vou passar a equação do segundo grau para vocês relembrarem, tá bom? Bons estudos.